abençoe ricamente a cada um de nós. E que esse momento em que o Espírito Santo nos impulsionou a vir à casa dele, a sua casa, a casa de Deus, que nós possamos estar com o nosso coração aberto e suscetível ao toque impressionante do Espírito Santo. A mensagem desses nossos domingos de esperança, esses domingos especiais em que a Igreja Adventista tem colocado para todos nós. Antes de mais nada, se você já quiser abrindo a sua Bíblia, o texto que nós vamos abordar, nós vamos começar em Mateus 21. E nesse domingo em especial, nós queremos chamar a atenção para você de casa, nós queremos dizer para você que está aqui na igreja também, nós vamos abordar o tema Antídoto contra as falsas religiões. Será que o propósito de Deus era nós termos essa quantidade enorme de religiões que existe no mundo? E logo em seguida nós vamos ver a quantidade de igrejas que nós temos. Mas, Mateus 21, e a partir do verso 33, aqui Jesus falando uma das suas parábolas, uma parábola dos lavradores maus. Mas, ao nós abrirmos a palavra de Deus, vamos pedir aí que o Espírito Santo esteja nos orientando e nos iluminando para a gente poder entender o que Ele quer nos transmitir. Por isso, feche seus olhos nesse momento. Grande Deus e Pai que estás nos céus, te somos agradecidos por mais um domingo à noite que o Senhor nos trouxe na tua casa de oração. Te agradecemos pelo dom da vida que o Senhor nos concede, te agradecemos pelos nossos amigos que estão aqui na igreja, te agradecemos pelos nossos amigos e irmãos que estão nas suas casas, que estão acompanhando pelo Facebook. Enfim, em qualquer lugar aí do mundo, que o Espírito Santo esteja também nos impressionando aonde quer que você esteja. Senhor, pedimos que o Senhor nos limpe, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos purifique, para que a mensagem possa alcançar o seu êxito nos nossos corações. E aqui, que sejamos apenas um instrumento usado nas tuas mãos para transmitir uma mensagem especial que foi preparada para os teus filhos. Agradecidos nós oramos em nome de Jesus, amém. Mateus 21, a partir do verso 33, nós lemos o seguinte: Ouvi ainda outra parábola. Havia um homem proprietário que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou nela um lagar e edificou uma torre, e depois arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. E quando chegou o tempo dos frutos, enviou os seus servos, os lavradores, para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos seus servos, espancaram um a um, matando, e a outro apedrejaram. Depois enviou ainda outros servos em maior número do que os primeiros, e fizeram-lhes o mesmo. Por último, enviou seu filho, dizendo: A meu filho terão respeito. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançando fora da vinha, o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que lhe fará a esses lavradores? Respondeu-lhes: Fará perecer miseravelmente a esses maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, que ao seu tempo lhe entreguem os frutos. Jesus falava por parábolas, porque dentro do cotidiano daquele povo, era uma forma mais entendível para que as pessoas pudessem compreender aquilo que Jesus estava falando. E Jesus falava numa linguagem em que com certeza eles estavam entendendo. E quando Jesus falou a respeito da vinha, quando Jesus estava falando sobre a questão de lavradores, enfim, Jesus estava falando a respeito de um povo, a respeito de uma igreja. Jesus estava falando a respeito de igrejas, e nós vamos entender, a gente falou que são uma parábola de Cristo, né? Nessa parábola, Jesus estava exemplificando de uma vinha em que tinha sido plantada, mas que lavradores maus fizeram
com os servos, mataram, mandou o filho apedrejar, mataram também, enfim. Marcelo, se você quiser ir passando para mim aqui acho que o passador. Quando a gente comentou sobre a questão de denominações, quando o tema que a gente está propondo justamente hoje é falsas religiões, hoje, no mundo, nós estamos em aproximadamente, temos 40 mil religiões cristãs. 40 mil religiões cristãs. Só em São Paulo, para vocês terem uma ideia, a cada semana, 6 novas denominações cristãs são criadas. E agora a pergunta que fica: será que este era o propósito de Cristo? Para que houvesse tantas denominações, tantas religiões? Será que a proposta de Cristo era isso que ele queria para o seu povo? Quando Cristo estava falando de uma vinha, e o povo ali entendeu, Jesus estava falando de um texto em que ele citou do profeta Isaías, escrito há muitos anos atrás, aonde Isaías, que nós vamos abrir nossas Bíblias, Isaías 5, a partir do verso 1, e nós vamos poder acompanhar esse verso aqui também. Isaías 5, a partir do verso 1 diz o seguinte, eu vou ler o verso 1, 2, o verso 5 e o verso 7. Ora, seja-me permitido cantar para o meu bem amado uma canção de amor e respeito à sua vinha. O meu amado possuía uma vinha em um outeiro fertilíssimo, e revolvendo-a com enxada e limpando-a com pedras, plantou e de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas. E o verso 5 diz o seguinte: agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, e será devorada, derrubarei a sua parede, e ela será pisada. E o verso 7 nos diz o seguinte: pois a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são as plantas de suas delícias. E esperou que exercesse juízo, mas haverá derramamento de sangue, justiça, eis aqui um clamor. Aqui no verso 7, o profeta Isaías estava deixando de uma forma clara essa vinha que ele estava falando, pois a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E não foi diferente quando Jesus utilizou uma parábola para citar a parábola da vinha dos lavradores maus, falando que eles pudessem entender. Eles entenderam então que era a casa de Israel, que era o povo de Deus, que era a igreja de Deus. Mas como eu disse, será que era a proposta de Deus para que houvesse tantas igrejas? No livro de Apocalipse, e é um livro que a gente precisa ter um entendimento. Hoje o povo de Deus, aqueles que buscam o entendimento da palavra de Deus, 2 livros que nós precisamos buscar o entendimento, buscar o conhecimento, buscar o saber, é o livro de Daniel e é o livro de Apocalipse. E no livro de Apocalipse, ali no capítulo 12, nós vemos, fala de uma mulher virtuosa, e no verso 17, fala de uma mulher infiel. Nas profecias, no entendimento, a gente sabe que mulher está se falando sobre igreja. Então, existe 2 igrejas, uma fiel, que é no Apocalipse 12, e uma igreja infiel, relatada ali em Apocalipse 17. E durante o tema que nós vamos discursar hoje, nós vamos ver a identidade da igreja de Deus. Qual é a igreja que Deus tem para o seu povo nos últimos dias? Deus tem uma igreja verdadeira? Claro que sim. E o chamado é para que nós tenhamos esse entendimento da igreja verdadeira, para que nós possamos seguir os passos que Deus quer que nós sigamos.
quando nós nos reportamos ao livro de Daniel e no livro de Apocalipse, nós buscamos um entendimento no que diz respeito ao caminho que nós precisamos andar nesses últimos dias. A identidade da igreja de Deus. Nós podemos falsificar uma identidade, nós podemos falsificar uma foto, mas nós não podemos falsificar uma digital. E nós vamos encontrar na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, nós vamos ter esse entendimento quando nós buscamos que, no meio dessa confusão de muitas igrejas, de mais de 40 mil igrejas cristãs, e que a grande maioria delas, como a gente sabe, elas vão se colocar numa posição de dizer que tem a verdade. Há um tempo atrás, eu estava fazendo um estudo bíblico com um casal, e dentro desse estudo bíblico, aquela senhora me perguntou: Gilberto, eu já fiz estudo bíblico com a denominação A, com a denominação B, com a denominação C, já fiz estudo bíblico com aproximadamente umas 6 ou 7 denominações, e todas elas diziam ter a verdade. E agora, você está chegando aqui, você está dizendo que você é da igreja adventista do sétimo dia, e você está dizendo, você quer me dizer então, que você tem a verdade? Eu disse para ela: por mais que eu tenha esse entendimento, eu espero que a própria palavra de Deus lhe diga qual é o caminho da verdade. Deus tem uma igreja, Deus tem um propósito para seus filhos, Deus tem um povo especial remanescente nesses últimos dias. Marcelo, se tu conseguir passando os slides aí. Quando nós vemos Jesus falando que os lavradores maus, e que ele tinha feito uma sebe, a sebe nada mais é que uma cerca, ela é uma cerca viva. E qual é que são as propriedades de uma cerca? Para que serve uma cerca? Quando Jesus disse que havia feito uma cerca na sua vinha, e nós temos o entendimento de que a vinha era o povo de Deus, e nesse momento da história é a igreja de Deus, ele fez uma sebe, e essa sebe essa cerca, ela tem uma função. A função da cerca, primeiramente, ela é proteger aqueles que estão do lado de dentro. E num outro momento, a cerca também serve para delimitar o espaço, para dizer, aqui começa a minha propriedade, e ela vai até aqui, e por isso foi construída uma cerca. E quando Jesus está falando justamente sobre a questão dessa cerca, ele está falando de uma forma espiritual. Então, da mesma forma como ele está falando que essa cerca é de uma forma espiritual, o povo de Deus, essa igreja, a vinha, está falando também de uma forma espiritual. Como eu estava falando que era do povo de Israel, e o povo de Israel era o povo de Deus naquele momento, a igreja de Deus nesse momento também, trazendo de uma forma, no caráter espiritual, nós temos também uma proteção. E agora eu pergunto, qual é a proteção que Deus deixou para o seu povo? Qual é a proteção que Deus deixou para a sua igreja? Qual é a sebe? O que é a cerca que Deus deixou? Primeiramente, nós precisamos entender algo que as pessoas às vezes não têm um entendimento profundo e próprio do que a palavra pecado. Eu, em algumas inquisições de amigos, eu pergunto, o que é pecado? E muitas pessoas ficam divagando. Pecado é fazer coisa errada. Se você tivesse que responder, o que é pecado? Você saberia responder? Você saberia dizer o que é pecado? A Bíblia responde. 1 João 3 e o capítulo 4. Lá no finalzinho da Bíblia. Para nós termos o entendimento,
no que Deus está querendo nos dizer sobre a questão da sua igreja. 1 João, capítulo 3, e o verso 4. O que diz lá? Qualquer um que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. A Bíblia responde que o pecado é a transgressão da lei. Agora, é da lei civil? É da lei de trânsito? É da lei criminal? Deus tem a sua lei. Deus tem os seus mandamentos. Deus tem os 10 mandamentos que Ele deixou para o seu povo, escrito com o seu próprio dedo em tábuas de pedra. E se foi o próprio Deus que escreveu a sua lei em tábuas de pedra, se Ele escreveu com o seu próprio dedo, é que Ele queria dizer que aquilo ali é eterno. Ali está a essência de Deus, está o amor de Deus, e a lei de Deus, ela serve para proteger a sua igreja. Mas existe um grande conflito hoje, no que diz respeito à observância da lei. Em aproximadamente no ano de 1500, quando começou ali, quando estava havendo o movimento da reforma protestante, Martinho Lutero, ele era um católico, ele era um frei católico, e naquele momento da história ele teve o entendimento de que muitas das coisas que eram feitas pela igreja não coincidiam com o que a palavra de Deus estava falando. E ele então resolveu fazer a reforma, trabalhar no quesito da reforma. Porque ele leu a Bíblia, ele entendeu que Deus tinha uma outra proposta. E agora então começou o movimento da reforma. Mas dentro desse movimento de reforma, se vocês forem parar para pensar, dentro dos 10 mandamentos, em que hoje basicamente se segue 8 ou 9. Vocês já pararam para pensar? Vamos analisar de uma forma bem interessante no que diz respeito aos mandamentos de Deus. Em Êxodo 20, nós temos ali os 10 mandamentos ditados por Deus, dado por Deus a Moisés lá no Monte Sinai, escrito em tábuas de pedra. O primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento, escrito com o próprio dedo de Deus, diz: não farás para ti imagem de escultura, nem adorarás, nem prestarás culto, nem do que tem em cima dos céus, nem embaixo na terra. O terceiro mandamento diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Nós conhecemos esses mandamentos, e muitos deles nós trazemos para a nossa vida e seguimos. O quarto mandamento, o que diz lá? Lembra-te. Do que, André? Lembra-te do dia do sábado para santificar, porque em 6 dias fez o Senhor teu Deus os céus, a terra, o mar e tudo que nele há. Mas no 7º dia o Senhor santificou, Ele descansou, santificou e abençoou esse dia. O quarto mandamento da lei de Deus. O quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe, que também todos nós conhecemos. Sexto mandamento: não matarás. Sétimo mandamento: não adulterarás. Oitavo mandamento: não furtarás. Eu estou aqui resumindo, tá? Nono mandamento: não dirás falso testemunho, não matar. E o 10º mandamento: não cobiçar mulher do teu próximo e as coisas do teu próximo. Mas a história nos diz que isso foi mudado. A história nos diz que isso foi alterado, e hoje a gente tem esse conhecimento. Por quê? Por que hoje mais de 99% dos cristãos não observam o 4º mandamento como dia de guarda? A gente vê muitas igrejas evangélicas, e a grande maioria delas, que observam o 2º mandamento, né? Não farás para ti imagem de escultura. Assim como Martinho Lutero, quando ele fez o movimento da reforma, ele resolveu jogar isso para todos, para que todos tivessem esse conhecimento. Mas agora fica a pergunta: por que no movimento da reforma se observou o 2º mandamento que a Igreja Católica tinha tirado? Porque o que a gente sabe, a Igreja Católica tem dentro da sua igreja, além dos seus santos, ela tem também as suas imagens em que ela adora e presta culto.
Por que quando Martinho Lutero fez o movimento, eles simplesmente só observaram o segundo mandamento e não o quarto? Por que hoje as igrejas não observam o mandamento da lei de Deus na sua plenitude, na sua complexidade? Os 10 mandamentos de Deus. Deus tem uma igreja. Deus tem um povo. Ele tem um povo que em momento algum deve se desviar dos seus princípios. A sebe que ele colocou, a cerca que ele colocou para proteger o seu povo está lá na sua lei, no decálogo, nos 10 mandamentos. Mas como eu disse para vocês, 99% dos cristãos hoje não observam os mandamentos na sua totalidade. Isso foi mudado, isso foi alterado. A guarda do sábado até o ano 321 da nossa história, ela existia, ela era observada, ela era seguida. Os cristãos observavam o sábado até março do ano 321 da nossa história, quando o imperador Constantino então faz o primeiro decreto, dizendo então que todos os cristãos e pagãos iriam observar a partir dali o venerável dia do sol. E que alguns anos depois a Igreja Católica então ratifica essa lei de Constantino no Concílio de Laodiceia, ratifica, confirmando que agora, a partir de agora, então, todos os cristãos iriam observar o dia de domingo. Deus tem uma igreja. Deus tem uma igreja que Ele colocou proteção para que seguissem numa jornada até Jesus voltar. Daniel 7, verso 5, e como eu disse para vocês, são dois livros que a gente precisa buscar bastante entendimento. Daniel 7 e o verso 25. Aqueles que trouxeram as suas Bíblias, quiserem acompanhar em casa também. Aqui nós vemos um poder terreno em que assim como Deus tem os seus princípios e tem a sua cerca de proteção para a sua igreja, Daniel 7, verso 25 nos diz o seguinte: proferirás palavra contra o Altíssimo, e consumirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues na mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Aqui nesse verso está dizendo que alguém, um poder, cuidaria em mudar os tempos e a lei. E hoje, a grande maioria das igrejas cristãs seguem princípios que não estão de acordo com o que Jesus e o que Deus deixou na sua palavra, para nós termos esse entendimento e para nós buscarmos aquilo que é correto. Por isso, que ao nós buscarmos, abrirmos a Bíblia, nós precisamos ter esse entendimento no que diz respeito a uma igreja que Deus quer que nós estejamos. Aquela igreja onde Ele cercou com uma cerca, para dar proteção para o seu povo. Uma cerca chamada a sua lei, os 10 mandamentos. E conforme nós vemos aqui, em algum momento da história isso foi alterado. Mas para vocês terem uma ideia, por que ainda se segue, por que tantas denominações observam a lei na sua plenitude, mas deixam um mandamento de fora? Excetuando a Igreja Católica, que tirou o segundo mandamento, porque, como eu disse, dentro da igreja existe santos e existe imagens a qual eles adoram. As igrejas evangélicas não, eles observam esse mandamento: não terás imagem de escultura. Mas não observam o quarto mandamento. Alguém, como nós lemos aqui no livro de Daniel 7, 25, cuidaria em mudar os tempos e a lei. E a lei de Deus foi mudada. Alguém se colocou como um poder, dizendo que tinha condições de fazer isso e fez. Mas segundo o entendimento da Bíblia, Mateus 5 e o versos 17 e 18, aqui o próprio Jesus falando, e esse é um verso que dos cristãos ele é muito, muito conhecido, Mateus 5 e os versos 17 e 18. E aqui diz o seguinte:
Não, isso é o próprio Jesus falando. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruir, mas vim cumprir. Porque em verdade vos digo, até que os céus e a terra se passem, de modo algum, nenhum tio ou i se passará da minha lei, até que tudo seja cumprido. Nada será tirado da lei. O próprio Jesus está falando. Então, se Jesus não alterou a lei de Deus, se Deus está dizendo que a lei de Deus é eterna, é pura e é perfeita, mas nós vemos que há um poder, há uma igreja que mudou, que alterou isso, e hoje a grande maioria dos cristãos segue nesse caminho. E Deus quer dizer para você, eu tenho uma igreja que tem os princípios, que seguem os princípios da Bíblia. Eu tenho uma igreja a qual nós devemos seguir. Mas quando se faz esse ajuste de mudar, observar um mandamento, conforme foi feito na reforma, do quarto mandamento não se aceita. O segundo mandamento, sim, vamos observar não tendo ídolos na nossa igreja, mas o quarto mandamento não. O sábado podemos deixar de lado. Isso nos faz nos lembrar de uma história. Uma senhora, ela estava andando em um trem, e nesse trem ela estava fazendo uma viagem a qual ela ia num casamento, e ela estava saindo de uma cidadezinha pequena, uma cidadezinha que era de origem, muitas das pessoas ali eram de origem italiana, e aquela senhora então, já que como o casamento não tinha lugar para ela se arrumar lá, ela já foi pronta de casa, já se arrumou, se ajeitou o cabelo, se adornou, enfim, e quando ela chegou no trem, como não tinha mais lugar, ela sentou no lado do corredor. E ela viu que ao seu lado estava ali, pelo biotipo daquela pessoa, era um senhor, provavelmente um lavrador, provavelmente ali um agricultor, que era da etnia dos italianos, e que estava sentado ao seu lado, e enfim, foram adiante. Agora, em determinado momento, quando o trem começou a andar, aquela janela estava aberta, a janela aonde aquele senhor estava sentado. E ela viu que com o trem andando e entrando o vento, iria, vamos dizer assim, estragar o seu cabelo, estragar o seu penteado que ela tinha preparado para o casamento. E ela então disse para aquele senhor, para ele fechar a janela. Aquele senhor não entendeu o que ela estava falando, e ele disse, és iguale. E ela então, conforme o trem andando, aquela janela aberta, e ela novamente falou para aquele senhor, olha, você vai estragar meu cabelo, fecha essa janela, dá para fechar essa janela? E ele novamente repete, és iguale. Agora aquela senhora então se levanta, procura alguém ali de origem italiana que possa traduzir o que ele estava falando, que ele possa entender aquilo que ele estava dizendo, e agora chega alguém e ele está dizendo o seguinte, quando ela diz, fecha a janela, aquele senhor estava dizendo, a janela está quebrada, o vidro dessa janela está quebrada, se eu fechar, vai ficar a mesma coisa, é igual, é iguale. É o que Deus está dizendo para muitas dessas igrejas em que observam o segundo mandamento, os 9 mandamentos, os 10 mandamentos tem da lei de Deus, mas observam 9, observam 8. E na conta de Deus, 10 menos 1 é igual a 0. Na nossa matemática, nós fazemos aquilo que nós aprendemos, 10 menos 1 é 9. Na matemática de Deus, conforme Tiago 2 e o verso 10. Lá está nos dizendo o seguinte, aqueles que quiserem acompanhar nas suas Bíblias, Tiago 2 e o verso 10. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, terá se tornado culpado de todos. Quando nós vimos ali em 1 João 13, verso 24, que o pecado é a transgressão da lei, indiferente de qual mandamento, de qual dos 10 mandamentos a gente venha transgredir, nós estamos pecando. Então, a transgressão de um mandamento é pecado.
A transgressão de qualquer dos mandamentos é pecado, indiferente. Eu posso ser muito correto no que diz respeito a não matar. Eu posso ser muito correto no que diz respeito a não furtar. A observar os meus pais como as pessoas que eu preciso dar respeito. Eu posso ter Deus acima de todas as coisas, no meu entendimento. Falar o nome de Deus em vão? Não, isso não, porque isso é pecado. Eu não vou cobiçar as coisas do próximo, porque é pecado. Eu não vou dizer falso testemunho, eu não vou mentir, porque isso é pecado. Aonde nós encontramos essas colocações? Aonde a gente tirou que mentir é pecado, que roubar é pecado, que matar é pecado, que adulterar é pecado, que desonrar o pai e mãe é pecado? Aonde está isso? Onde está? Nos 10 mandamentos de Deus. Mas nos 10 mandamentos de Deus também está lá: não farás para ti imagem de escultura, o 2º mandamento. Está lá no 4º mandamento: lembra-te do dia do sábado para santificar, porque em 6 dias fez o Senhor teu Deus os céus e a terra. Mas no 7º dia, Ele nos deu, separou, Ele santificou esse dia, Ele quer dizer, separou esse dia, para que nós pudéssemos ter uma íntima comunhão com Ele. A identidade de Deus, da sua igreja, está relatada aqui. A cerca que Ele colocou para nos proteger está aqui. Muitas igrejas podem até adulterar os 10 mandamentos de Deus, misturando a mentira com o erro. A foto de uma identidade pode ser mudada, mas a digital não. A digital é única. O sábado é o memorial da criação. E isso ninguém pode mudar. Ninguém pode alterar. Deus deixou a semana de 7 dias. O ano, nós já tivemos aí mudanças de ano com 12 meses, com 13 meses, enfim, já mudou a quantidade de dias no ano. Mas vocês já pararam para pensar que em nenhum momento da história, em nenhum lugar do mundo, a semana é diferente de 7 dias? Porque vem de Deus. Porque é digital de Deus. Porque é o princípio de Deus, onde está dizendo: tenho uma igreja verdadeira. E o inimigo de Deus, está aqui para nos afrontar, está aqui para dizer que, pode ser que não precisa ser isso, mas nós precisamos tomar decisões, nós precisamos seguir um caminho, nós precisamos dizer: ou estou desse lado, ou estou desse. Na caminhada cristã, não podemos, não devemos e não vamos ficar em cima do muro, porque tem uma frase que diz o seguinte: se eu não tomar uma decisão, nem para a direita, nem para a esquerda, se eu não tomar a decisão pelo certo ou pelo errado, eu já tomei uma decisão. Em cima do muro, eu estou dizendo que eu não estou seguindo ninguém, tomei a minha decisão. E Deus quer que nós sigamos os seus princípios corretos, porque um dia Jesus vai voltar aqui nessa terra. Mas vocês vão dizer: sim, mas tantas igrejas que nós temos por aqui, olha, tantas pessoas estão dizendo: Senhor, nós estamos aqui expulsando demônios, nós estamos aqui fazendo curas, nós estamos aqui fazendo milagres. E não existe assim. Quando nós vemos na televisão, quando nós vemos aí, saímos por aí afora, naquela igreja lá eles têm cura, naquela igreja eles fazem milagres. Um dia, Jesus vai poder dizer para muitas dessas pessoas, porque o que a gente precisa entender é que muitas igrejas que estão se propagando com milagres, estão propagando curas em nome de Deus, e que não estão seguindo os seus desígnios, não estão seguindo os mandamentos de Deus. Segundo Mateus, capítulo 7, e os versos 21 a 23. Um dia Jesus vai dizer para essas pessoas, 7 versos 21 a 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônio,
Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Iniquidade é pecado. E o pecado é transgressão da lei. E quando transgredimos a lei de Deus, quando não observamos os 10 mandamentos de Deus que estão na palavra de Deus, quando não seguimos esses caminhos, nós estamos escolhendo o caminho que Deus não quer que nós sigamos. Por isso que Deus deixou uma igreja, Deus deixou um povo, e Ele cercou esse povo com verdades, e a palavra de Deus está nos dizendo: o inimigo vai mudar isso, mas nós precisamos ter entendimento. E que bom que você está em casa podendo acompanhar essa mensagem, para poder saber que Deus tem uma igreja sim, e essa igreja, conforme nós vemos em Daniel 7:25, alguém mudou os princípios, alguém mudou os princípios escritos com o próprio dedo de Deus em tábuas de pedra. Mas quando nós vamos para o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, Apocalipse 14 e o verso 12, em Apocalipse 14, verso 12, nos diz o seguinte: aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. 2 aspectos aqui. Aqui está a perseverança dos santos. Fé em Jesus, todos nós temos. Todas as igrejas diz que têm a fé em Jesus. Mas aqueles que perseveram, aqueles que Deus um dia vai chamar de santos, Ele está dizendo que esses guardam os mandamentos de Deus. Quais os mandamentos de Deus? Os 10. Porque conforme nós vimos ali em Tiago, aquele que deixar de guardar um dos mandamentos se torna culpado de todos. Então nós precisamos sim observar os 10 mandamentos. E o chamado para nós nessa noite, e o chamado para você que está em casa, para você que vai assistir esse vídeo em algum momento aí, durante essa semana ou durante os dias que se seguem, ou para você que está aqui, Deus tem uma igreja que guarda os mandamentos, que segue os seus princípios, que a sua doutrina está fundamentada nessa palavra, porque tudo que nós falamos aqui, não foi nada do que não esteja fora da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. E se nós estamos com o nosso coração aberto, e se o Espírito Santo está tocando no seu coração, Ele está dizendo: tem um caminho, tem uma igreja, e Deus quer que nós estejamos nela. Deus a cercou para poder dar paz para esse povo. Deus a cercou para que nós possamos estar dentro dos seus princípios. Ele delimitou: esse é meu povo, e o meu povo segue os mandamentos de Deus. Mas quando a gente fica pensando: mas tanto se fala em lei, né? Na lei de Deus, nos mandamentos, seguir a lei salva alguém? A lei pode nos salvar? André, a lei pode nos salvar? Marlene, a lei nos salva? Não. Para vocês entenderem, se eu pegar um pedaço de carvão, simbolizando o pecado, e passar no meu rosto, eu vou ficar marcado, como se o pecado tivesse marcado o meu rosto, aquele carvão marcando o meu rosto. Isso é o pecado. Fazendo uma analogia para nós podermos entender e contextualizando. A lei, ela é como se fosse um espelho. E quando eu vou à lei, quando eu olho para a lei, e eu olho para a lei, ela está dizendo: o teu rosto está sujo, você tem pecado, você transgrediu um dos mandamentos da lei. Mas aquele espelho me mostrando o meu pecado, ela não vai me limpar, ela não vai me purificar, ela não vai dizer nada para mim. Se eu pegar o espelho e passar no meu rosto, eu não vou ser purificado. Então a lei não me limpa, a lei não me salva. Mas agora a lei me mostrou, eu olho, meu rosto está manchado, o meu corpo tem pecado, e eu vou para onde? Eu vou para a água viva. Agora eu vou na água viva que é Cristo, eu vou lá e peço perdão, eu vou lá na água e limpo o meu rosto, e me purifico. Cristo salva, a graça de Cristo nos salva, só Jesus pode nos salvar.
A lei, ela aponta a minha condição. Qual é a minha condição hoje? E se eu me ver na minha condição de pecador, que todos nós somos, entendam, temos um advogado junto ao Pai, e Ele é justo. E Ele quer nos limpar, Ele quer nos purificar, Ele quer nos perdoar. E quando nós vemos a cometer alguma falta, algum pecado, e o pecado é a transgressão da lei, nós podemos dobrar os nossos joelhos com o nosso coração sincero e arrependido, e Ele vai nos perdoar. Mas Ele quer que nós andemos nesse caminho. Ele colocou essa cerca para que nós tenhamos paz. Ele colocou essa cerca para dizer, esse é meu povo. E um dia, Ele vai voltar. E vai voltar para buscar o seu povo. Aqueles que seguiram nos seus caminhos. Porque muitos daqueles que estão propagando Cristo, mas não estão seguindo os mandamentos de Deus, Jesus vai dizer um dia, não vos conheço. Por mais que eles vão dizer, fizemos milagres em teu nome, não vos conheço. Vocês faziam milagres no meu nome, mas vocês estavam praticando iniquidade, vocês estavam dentro do pecado. E que Deus quer um povo que siga seus princípios retos. O que nós devemos fazer? Aceitar Jesus como nosso Salvador. Só Ele pode nos limpar. Só Ele pode nos curar. É só Jesus que pode nos salvar. Aos nossos amigos de casa, você que está acompanhando no Facebook, que Deus o abençoe. Que Deus lhe ilumine o seu caminho no que diz respeito à Bíblia Sagrada e os entendimentos da palavra de Deus, para nós seguirmos o caminho que Ele quer que nós caminhemos aqui, que nós trilhemos aqui, e que o Espírito Santo nos impressione com as verdades que nós vimos na palavra de Deus. E que essa mensagem não seja somente para o momento em que a gente está aqui, que a gente passou num domingo à noite. Que essa mensagem sirva para a nossa salvação, para nós termos vida, e a vida em abundância que Cristo quer nos dar. Que Deus nos abençoe. Pai nosso que estás nos céus, te agradecemos porque o Senhor deixou a tua mensagem, deixou diretrizes, deixou normas para nós seguirmos aqui, e isso é para o nosso bem, é para a nossa vida e é para a nossa salvação. Que teu Santo Espírito nos impressione, nos ilumine, para que possamos fazer aquilo que é o correto. Sabemos que um dia o Senhor vai voltar aqui nessa terra, ansiamos por isso, temos esperança disso, e queremos estar prontos, e queremos seguir os teus caminhos, seguir as tuas normas, as tuas diretrizes, porque isso vai nos fazer bem aqui nessa terra, mas vai nos conduzir à salvação e a uma eternidade. Deus abençoe teu povo que está aqui nessa igreja. Deus abençoe teu povo que está em casa acompanhando pelas redes sociais. Deus nos abençoe como família, como indivíduos, e nos dê a tua paz numa semana que está começando, com as tuas bênçãos, com os teus cuidados, e acima de tudo com o teu perdão. Em nome de Jesus, amém.